Graça e a paz do Senhor Jesus, é uma alegria estar aqui compartilhando com você a palavra de Deus. Nós estamos com saudades dos encontros presenciais, mas devido à restrição nesse momento de pandemia, de prevenção contra a Covid-19, nós estamos então realizando esse momento do culto, esse momento de ministração da palavra de forma online. Você pode acompanhar através do Facebook ou do YouTube. Eu gostaria de ler um único versículo que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11. Deus diz: eu sei que planos tenho para você. Diz o Senhor, que Ele tem planos para nós. Somente isso que eu gostaria que você guardasse no seu coração. O texto diz que os planos de Deus são planos de paz, são planos que trazem a sua boa, agradável e perfeita vontade para nós. Você pode orar comigo? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse tempo precioso na Tua presença. Senhor, visita agora cada lar, cada família, Senhor, que estão com os ouvidos atentos a ouvir a Tua voz, com os corações abertos, ó Pai, para receber a Tua palavra, que é semente, e que ela possa dar frutos, frutos de arrependimento, de transformação, frutos que glorifiquem o Teu nome, Pai. Que o Senhor possa fazer com que a Tua palavra, que é viva e eficaz, produza em nós, Pai, a transformação, a realização através do Espírito Santo de Deus. Nós pedimos e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém? Este mês é considerado o mês da mulher, por conta do Dia Internacional da Mulher, um tempo em que o mundo para falar, para refletir, debater as questões relacionadas às mulheres, para falar sobre o papel da mulher na sociedade. Nós temos visto que a mulher tem alcançado várias conquistas até os dias de hoje, muitas conquistas, mas também a mulher tem sofrido ainda com violência doméstica, o feminicídio. O Brasil é o 4º país do mundo em número de mortes de mulheres, simplesmente por serem mulheres, mortas pelos seus companheiros que muitas vezes não aceitam o fim de um relacionamento. Nós podemos ainda falar sobre a mulher no mercado de trabalho, que em muitos casos ainda é desvalorizada, ocupa cargos equivalentes aos homens, mas recebem muito menos. Mas a mulher também sofre com questões internas, questões dentro do seu coração, de baixa autoestima, de culpa, de medo, de falta de propósito. Hoje eu quero trazer uma mensagem que nos permite refletir, repensar a nossa vida, especialmente nós mulheres. Mas não se apressem os homens de achar que essa é uma mensagem exclusivamente para as mulheres. Eu creio que é, antes de tudo, uma mensagem para a igreja, uma mensagem para a família, para o casal, meninos e meninas, jovens, homens e mulheres. Eu creio, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, podem ser tocados nesta noite pela palavra de Deus. Nós vamos fazer um breve passeio pelas Escrituras para ver que nos planos de Deus, homens e mulheres têm papéis importantes. Mas eu quero aqui ser ousada e dizer que muitas vezes a mulher tem um papel imprescindível. Isso mesmo. Você sabe que a palavra imprescindível tem como significado essencial, ser essencial, fundamental, ser necessário, algo de que Deus não podia abrir mão. Quando nós lemos acerca da criação, nós vemos que Deus tem plano para a terra, Deus tem plano
para a humanidade, para o ser humano. Deus tem planos para o homem e, claro, Deus tem planos para a mulher. Deus tem planos para nós como família. Ao criar a terra e o ser humano, Deus deixou claro qual era o papel de cada um, mas principalmente que deveriam seguir os planos de Deus juntos. Preste atenção nisso. Deus disse: cuidem, multipliquem. São verbos no plural, ou seja, são ações a serem realizadas por mais de uma pessoa. Então, a primeira família, Adão e Eva, deveriam cumprir os seus papéis na realização dos planos de Deus juntos. Foi dado a essa primeira família a responsabilidade de cuidar, e esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você refletisse comigo. O papel imprescindível para cuidar da vida. Deus deu ao homem e à mulher, Deus deu a essa primeira família o papel imprescindível de cuidar da vida. Mas nós podemos dizer que a mulher foi imprescindível, a mulher foi essencial para esse plano de Deus. Adão não poderia fazer isso sozinho. Aliás, Deus exclama isso: não é bom que o homem esteja sozinho. Não somente pela solidão de estar sozinho, mas porque o plano de Deus exigia alguém mais ali para ser auxiliadora, para ser alguém que iria ajudar, assessorar a cumprir os planos de Deus. Nós podemos ver que Deus, nesse papel imprescindível de cuidar da vida, deu à mulher, ou seja, coube à mulher fazer parte do plano de Deus de gerar vida. Deus diz: multipliquem-se. Gerar vida é uma ação em conjunto, homem e mulher. Mas foi imprescindível que a mulher exercesse o papel de gerar dentro de si essa vida. E nós podemos dizer que a mulher também recebeu de Deus o papel imprescindível de gerar a vida, vamos dizer assim, no plano espiritual de Deus. O que é isso? Vou explicar. Gênesis capítulo 3, verso 15, diz que Deus, então, por meio da mulher, traria aquele que seria o nosso Salvador, aquele que pisaria a cabeça de Satanás, aquele que traria libertação e salvação a todo aquele que crê. Então, coube à mulher o papel imprescindível de trazer a existência, né? Por isso que é dito dar à luz, a mulher deu à luz o plano de salvação de Deus. Uma promessa que se cumpriu em Maria, mãe de Jesus. Nesse papel imprescindível de cuidar da vida, nós podemos entender que não é só cuidar de nós mesmos, mas é cuidar do outro. Especialmente nesse momento de pandemia, em que nós estamos enfrentando no mundo todo essa questão do coronavírus, não é só o cuidado que você precisa ter, que eu preciso ter, em usar máscara, álcool gel, evitar aglomerações, usar o distanciamento social, mas somos chamados para exercer o cuidado com o outro. Não apenas o cuidado para a nossa família, não apenas o cuidado com a nossa casa, mas também com o cuidado do próximo. Nesse momento, fica evidente que nós precisamos pensar em nós, precisamos pensar nos nossos pais, precisamos pensar nos nossos avós, precisamos pensar nos nossos irmãos, precisamos pensar em todos. Nos planos de Deus, consta essa responsabilidade para nós, o papel imprescindível de cuidar da vida, de cuidar do planeta, de cuidar da família,
de cuidar de tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Nós somos mordomos de Deus. Jesus disse: ame ao outro como você ama a si mesmo. O que desejamos para nós, desejamos também para o outro. Nesse papel imprescindível de cuidar da vida, você homem, você mulher, todos nós fomos chamados para exercer esse papel em amor. A Bíblia registra em Atos capítulo 9 a vida dedicada de Dorcas, uma mulher que serviu a sua comunidade, cuidou do próximo, cuidou das viúvas. Com seu talento, sua dedicação, ela socorreu muitas mulheres, muitas delas viúvas. Ela costurou túnicas, ela ouviu o lamento dessas mulheres. A Bíblia diz que ela era uma discípula. Olha que lindo! Ela era uma discípula e com certeza uma discipuladora por causa do testemunho que deu. Ela foi reconhecida. A Bíblia diz que ela estava cheia de obras, ou seja, cheia do fazer, cheia do realizar, cheia dos verbos que eu falei, que são ações realizadas em nome de Deus, para a glória de Deus. Ela foi reconhecida na sua comunidade por suas ações de cuidado com o próximo. E quando Dorcas, enfim, partiu, as mulheres choraram. Eu quero dizer que assim tem que ser a nossa vida. Nós precisamos viver esse papel essencial, fundamental de cuidar da vida, de cuidar da nossa casa, de cuidar da nossa família, mas também de cuidar do outro. Papel esse que Deus nos deu e que dá sentido à nossa existência. Em segundo lugar, eu quero dizer que Deus deu a nós um papel imprescindível para formar uma nova geração. Vou repetir: papel imprescindível para formar uma nova geração. Uma nova geração de cristãos, uma nova geração de adoradores, uma nova geração de homens e mulheres, de meninos e meninas que busquem a Deus em primeiro lugar. Nós vamos nos inspirar na história de Noé. Quando nós conhecemos a história de Noé, vemos que Deus estava decepcionado com a humanidade. Isso mesmo, decepcionado. O ser humano estava corrompido, vivendo uma desgraça. O texto diz que Deus pensou em desistir da criação. Olha que coisa terrível. Isso está em Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todos os pensamentos, todos os desígnios, todos os desejos do coração desse ser humano. Então Deus se arrependeu, pesou no coração de Deus. Eu paro e penso, como Deus está vendo a terra nos dias de hoje? Qual é o olhar de Deus, o sentimento de Deus quando Ele contempla a humanidade hoje? Quando nós falamos que o Brasil é o 4º país em feminicídio, a violência doméstica, que não é só contra as mulheres, é contra idosos. Quando nós vemos os pais abandonando os seus filhos, amarrando e colocando dentro de um barril, como se fosse um bicho qualquer. Quando nós vemos filhos matando os pais, quando nós vemos tanta traição, tanta infidelidade, tanta idolatria, apostasia, o que Deus vê e sente. Mas a história de Noé nos mostra que Deus olha para a terra e encontra uma família diferente. Deus encontra a família de Noé. O pai olha e encontra uma família de adoradores. Uma família de coração quebrantado, uma família que ainda tem potencial para ser usada nos planos de Deus.
Que coisa linda! Noé achou graça diante de Deus. Eu me emociono porque eu penso, Deus, olha para minha família, olha para minha casa, eu quero ser e eu quero fazer parte dessa família da qual o Senhor se agrada, mesmo em momento de tanta corrupção. Mais uma vez, então, Deus se levanta e diz, eu tenho planos para você, Noé, mas não sozinho. Eu tenho planos para você com a sua família. Gênesis capítulo 6, verso 18 diz que Deus estabelece uma aliança com Noé. E ele diz, entrarás na arca, tu, teus filhos e tua mulher. E as mulheres dos teus filhos. Olha que lindo. Os homens, mas também as mulheres. O marido, mas também a esposa. Deus, então, no capítulo 9, verso 1 ainda de Gênesis diz, multiplicai-vos. A mesma ordenança que Deus deu à primeira família, Adão e Eva, Deus dá a Noé e a sua família. Eu quero dizer para você que essa ordenança pesa sobre nós, não apenas para gerar filhos no nosso ventre, como mulher ou como casal, mas para gerar filhos espirituais. O papel imprescindível para formar uma nova geração depende de famílias dispostas a gerar filhos espirituais, filhos na fé. O que diferenciou a família de Noé era uma vida de obediência e santidade. Uma vida dedicada a Deus mesmo em tempos de corrupção. Uma vida de santidade mesmo em tempos de tanta degradação. Nós podemos olhar ao nosso redor e ver toda essa corrupção, toda essa degradação, mas ainda assim Deus vai olhar para dentro dos nossos lares e vai dizer, esta é uma família onde eu encontro graça, onde eu encontro obediência, onde eu encontro santidade. Noé não podia fazer isso sozinho. O plano de Deus de fortalecer uma nova geração dependia também da sua mulher. Eu afirmo, sem sombra de dúvidas, que o plano de Deus em formar uma nova geração, hoje, de filhos obedientes que vivam em santidade, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, de apostasia, pragmatismo, secularismo, depende da nossa família, depende do nosso papel, depende da nossa posição como crentes fiéis em Deus, cheios do Espírito Santo. Vemos um exemplo do papel imprescindível que Deus imputa sobre as mulheres na vida de Ruth. Ela perdeu seu marido, ela deixou sua terra, seus costumes pagãos, ela abraçou sua sogra como parte da sua família e juntas elas partiram para viver uma nova história. Por meio de um resgatador, Boaz, que é para nós a figura de Jesus, o nosso resgatador, o nosso redentor, Deus preparou Ruth para formar uma nova geração. Olha que coisa linda! Dela descendeu Davi, aquele que foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, adorador. E dela também descendeu Jesus, o nosso Salvador. Que nós possamos nos inspirar na vida de Noé e sua família, na vida de Ruth, para estabelecer uma nova geração de filhos que tem Deus como o amor primeiro na sua vida. E terceiro e último papel que eu quero destacar nessa mensagem é o papel imprescindível para conduzir o povo na direção de Deus. E aí nós vamos olhar um pouquinho para a história de Moisés.
Moisés tem uma história que nos impressiona, contada em livros, contada em filmes, de muitos milagres, de muita presença de Deus. Mas na vida e na história de Moisés, preste atenção, haviam mulheres fundamentais para que os planos de Deus na vida de Moisés se concretizassem. Primeiro, uma mulher corajosa para salvá-lo da morte. Claro, a sua mãe. A sua mãe, diante daquela notícia de que todos os meninos seriam mortos, assassinados, ela coloca o seu bebê num cestinho, lança no rio e pede a Deus que Deus então cumpra a sua vontade. Uma segunda mulher aparece na história. Uma mulher que adota esse filho, um filho desconhecido, uma criança que não era nem do seu povo. Aquela mulher do palácio de Faraó toma Moisés e o cria como se fosse seu. Uma terceira mulher aparece nessa história e é a sua irmã, a irmã que ficou vigiando Moisés no cestinho, que viu aquela filha de Faraó adotar o bebê. Então ela se apresenta como alguém que pode ajudar uma ama de leite para aquele menino. Mas logo depois, quando Moisés já está lá no deserto com o povo, cumprindo o plano de Deus, quando Deus está usando a vida de Moisés como líder do povo, a gente vê que Miriam, a sua irmã, também teve um papel fundamental. 1 Crônicas, capítulo 6, verso 3, apresenta Miriam, Arão e Moisés como filhos de Arão. Então, eram irmãos. Em Êxodo capítulo 15, versos 20 e 21, apresenta Miriam como profetisa. Miriam era uma profetisa do Senhor no meio do povo. O texto diz que ela tomou um tamborim, começou a dançar, e todas as mulheres saíram atrás dela, também com instrumentos e com danças. Miriam era alguém que, nesse papel de conduzir o povo, se levantou como adoradora, se levantou como alguém que conduzia as mulheres também em adoração, se levantou como uma profetisa, como uma boca de Deus no meio do povo. O texto diz ainda que Miriam dizia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Miriam convidava o povo e as mulheres a louvar e a adorar a Deus. Quero dizer para você que uma mulher que compreende o seu papel em Deus é instrumento poderoso nas mãos dele para mudar as circunstâncias, para mudar a história da sua família, para mudar a história de uma nação e para conduzir o povo na direção de Deus. Esse terceiro papel, então, de conduzir o povo na direção do Pai, nós podemos ver que a Bíblia destaca outras mulheres, outras profetisas, como Débora. Juízes capítulo 4, verso 9 diz: Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ainda em Juízes capítulo 4, verso 9, Débora se levanta de uma maneira ousada para dizer: olha, todos vão saber que foi por causa de uma mulher que vocês venceram essa guerra. Também podemos nos inspirar na história de Esther, que entendeu que Deus tinha um propósito em tê-la feito rainha. Então ela lutou pelo seu povo. Ela orou e jejuou por eles e com eles. Deus precisa de mulheres assim, de homens e mulheres assim, comprometidos com Deus, adoradores do Senhor, que nas suas ações testemunham e influenciam todo um povo.
é imprescindível para os planos de Deus, para a igreja, que haja no meio de nós mulheres adoradoras, mulheres intercessoras, mulheres corajosas, mulheres cuidadosas, mulheres que profetizam, mulheres que adoram o Senhor, mulheres que são cheias do Espírito Santo de Deus. Eu quero concluir dizendo que as mulheres cheias do Espírito, e claro, também os homens, também as famílias, os filhos, são fundamentais nos planos de Deus. Então, lembrando, o primeiro papel dado à primeira família, dado à mulher, era o papel imprescindível de cuidar da vida, cuidar da família, cuidar do planeta, cuidar da natureza, da criação de Deus, cuidar do seu próximo. Nós estamos no momento em que nós precisamos cuidar daqueles que estão necessitados. A igreja primitiva entendeu isso, as mulheres daquele tempo de Jesus entenderam isso, que haviam pessoas que precisavam ser cuidadas. O segundo papel que então nós refletimos foi o papel imprescindível para formar uma nova geração. Nós precisamos ser essa família, nós precisamos ser essas mulheres em que Deus olha e acha graça, em que Deus diz é uma família diferente, é um marido diferente, é uma mulher diferente, é um filho diferente, é uma casa diferente, e por causa disso eu posso usá-los nos meus planos de formar uma nova geração de cristãos, uma nova geração de jovens, uma nova geração de líderes, uma nova geração de casais que dão testemunho, que ensinam obediência, que ensinam santidade, que vivem para o reino de Deus. E terceiro papel que nós vimos foi o papel imprescindível para conduzir o povo na direção de Deus. Conduzir o povo em profecia. E profecia não é só predizer o futuro, mas é exortar contra o pecado, é trazer conforto àquele que precisa de uma palavra amiga. Mulheres, famílias que sejam testemunho para que outros venham. Como foi Miriam levando todas as mulheres à adoração. Olha que coisa tremenda. Se entre nós se levanta uma mulher capaz de arrastar uma multidão de outras. Em Romanos 16, vemos Paulo destacando as virtudes de muitas mulheres no tempo de Jesus. Febe, Priscila, e ele vai citando inclusive pelos nomes. Mulheres que entenderam bem essa responsabilidade do cuidado, que foram hospitaleiras, que abriram as suas casas para abrigar aqueles que precisavam, para abrigar a igreja que estava nascendo, crescendo. Mulheres que socorreram, que cuidaram do próximo. Mulheres que cuidaram dos órfãos, dos necessitados. Nós também encontramos relatos de mulheres que seguiram a Jesus e serviram com os seus bens. Mulheres que deram testemunho de fé. Mulheres que não desanimaram, mesmo em tempos de perseguição. Mulheres que permaneceram ao lado dos apóstolos. A Bíblia diz e permaneciam em oração e na pregação dos apóstolos. Mulheres que podem nos inspirar hoje, como inspiraram no início da história da igreja. Independente do que diz a sociedade, do tempo ou do mundo em que vivemos, que eu e você possamos viver o papel fundamental que Deus estabelece para nós nos planos que Ele tem. Que você possa se realizar, se sentir satisfeita naquilo que Deus determinou para você, para sua família. Encontre a realização em perceber que Deus tem planos e que para Ele você é fundamental nos planos que Ele tem para hoje, para amanhã, para sua família hoje, para as gerações futuras. Que juntos, você, seu marido, teus filhos,
como a primeira família, Adão e Eva, como a família de Noé, sua esposa e seus filhos, como a família de Moisés, que vocês sejam uma família nas mãos de Deus para cumprir os planos de Deus. Que vocês sejam uma família abençoadora, que vocês sejam uma família cuidadora, que vocês sejam uma família que glorifica o nome de Deus e que, como igreja, nós sejamos essa família. Amém? Vamos orar. Obrigada, papai. Obrigada porque a tua palavra ela é poderosa para nos ensinar, para nos exortar, por causa do teu amor, porque tu és um Deus que não desiste de nós. Obrigada porque nós podemos descobrir hoje, Senhor, que o Senhor tem planos perfeitos, porque os teus caminhos são perfeitos. Planos maiores, porque os teus pensamentos são maiores. Planos de paz, papai. Porque quando mesmo o mundo vai mal em corrupção, mesmo quando o mundo vai mal em enfermidades, mesmo nesses tempos difíceis, o Senhor pode nos usar. O Senhor pode usar a nossa família. O Senhor pode usar essa mulher que está lá, Senhor, ouvindo essa mensagem, se sentindo tão humilhada, tão pequena, subjugada, Senhor, ofendida. Transforma o seu coração e traz paz, papai. O Senhor pode usar essa família, mesmo que ao momento demonstre, mas como? Meu casamento não está bem, a relação com os meus filhos não está bem, mas se apenas um deles se colocar na posição, a tua aliança, como foi a tua aliança para Noé, alcança toda a família, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua revelação. Eu quero abençoar a vida das mulheres. Eu quero que elas possam se sentir nessa noite, Senhor, homenageadas, amadas, abraçadas por nós, liderança da IPI Castelo Branco, mas também e principalmente pelo Senhor, o nosso Criador. Fica conosco, Pai. Abençoa com poder, com cura, com libertação, Senhor, cada vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero mais uma vez agradecer a sua presença, esse momento em que passamos juntos, ainda que de forma virtual. E eu quero mesmo declarar que a unção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, que as suas necessidades sejam supridas, que Deus visite grandemente o seu coração, a sua casa, que Ele possa falar com você durante esses dias. Que você continue em oração para que essa situação passe logo e juntos estaremos então lá de forma presencial no templo, adorando e servindo ao Senhor. Enquanto isso não acontece, não esqueça também que nós precisamos da sua contribuição, do seu dízimo e da sua oferta. Você que é membro da igreja, você pode fazer isso através da conta bancária. Hoje tem Pix, PicPay, tem uma série de facilidades aí com a tecnologia para você enviar as primícias, para você honrar ao Senhor e sustentar a casa do Senhor. Se você tiver dúvida, mande uma mensagem para mim, para a pastora Josiane ou para a Meire, e a gente te explica como fazer isso sem sair da sua casa. Também a sua doação para o novo templo. Nós estamos já em fase de acabamento da primeira e segunda fase, que nos permitirá mudarmos ainda esse mês para a glória de Deus. Então, se você pode fazer uma doação, você pode fazer também através da conta bancária. Você pode divulgar o vídeo que mostra a construção para empresários, para outras pessoas, de forma que Deus possa tocar os corações e assim nos abençoar. Amém? Nós contamos com você. Eu quero também lembrar você que você pode se inscrever aí no canal do YouTube. Isso mesmo, a gente aguarda ter um número significativo de pessoas, de forma que nós possamos transmitir ao vivo
sem dificuldades por esse canal. Não vejo como uma questão simplesmente de marketing, de propaganda da igreja, mas nós temos que usar a tecnologia, esse recurso, para que as pessoas que não estão podendo vir aos cultos de forma presencial e outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Então compartilha com uma mulher, com uma família, com alguém que está precisando e faça com que o canal seja divulgado e a igreja seja conhecida para a glória de Deus. Amém? Receba a bênção do Senhor em nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora do Filho e que a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre você, esteja sobre toda a igreja. Eu profetizo sobre você, sobre a sua casa, que haja provisão, que haja cura, que haja libertação, que o Senhor possa agir poderosamente na sua casa e na sua família, de forma que os planos dele para você, que o papel imprescindível de Deus para você, para o seu marido, para os seus filhos, para a sua família, se cumpram para a honra e para a glória dele. Amém? Um beijo no coração, fica com Deus e até domingo que vem.